Imagina que você está no lugar dele. 78 anos de vida, 50 anos de trabalho honesto, 3 filhos criados com sacrifício, e tudo o que te resta é uma cadeira de plástico na calçada de uma casa de repouso e uma mala de plástico barata com as suas coisas dentro. Não um abraço, não uma explicação. Apenas o barulho de um motor de carro que some na esquina sem nem diminuir a velocidade. Isso aconteceu com seu Raimundo numa terça-feira de manhã, como se fosse o dia mais comum do mundo. Se essa história está te tocando, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Cada história que contamos aqui é real no que mais importa, o coração humano. E essa, em especial, vai te surpreender de um jeito que você não está esperando. Seu Raimundo Alcântara tinha 78 anos, cabelos completamente brancos, as mãos grossas e calejadas de décadas de trabalho, e um silêncio que as pessoas costumavam confundir com simplicidade. Viúvo há 10 anos, morava sozinho numa casa pequena no bairro antigo da cidade, numa rua de paralelepípedos, onde as árvores eram velhas como ele e os vizinhos ainda se cumprimentavam pelo nome. Ele tinha 3 filhos. Rogério era o mais velho, 52 anos, dono de uma construtora que devia mais do que valia, um homem que havia aprendido a usar palavras bonitas para justificar decisões feias. Débora era a filha do meio, 48 anos, casada com um médico, obcecada com a opinião das pessoas do condomínio onde morava. O tipo de mulher que tirava foto da comida antes de comer, mas esquecia de ligar para o pai no aniversário dele. E Fábio, o mais novo, 44 anos, fraco, não de caráter ruim, mas de espinha. O tipo de pessoa que concorda com tudo que os irmãos falam, porque discordar parece mais difícil do que se envergonhar depois. Durante anos, os 3 foram construindo em conversas de WhatsApp, em almoços de domingo e em sussurros de corredor, uma narrativa conveniente. O pai estava ficando velho. O pai estava se esquecendo das coisas. O pai não conseguia mais cuidar de si mesmo. Era uma história cuidadosamente montada sobre um homem que, na verdade, cortava a grama do próprio quintal toda semana, lia o jornal toda manhã e jogava xadrez na padaria da esquina com uma regularidade quase perturbadora para quem era supostamente incapaz. A verdade, claro, era outra. A casa de seu Raimundo ocupava um terreno que Rogério queria vender. A presença do pai vivo e morando ali era o único obstáculo entre o filho mais velho e um negócio que ele calculava mentalmente desde que os preços do bairro começaram a subir. Débora concordou com o plano, porque concordar com Rogério sempre foi mais fácil do que pensar por conta própria. E Fábio assinou os documentos porque os irmãos disseram que era o certo a fazer. A cena do abandono foi ensaiada como se fosse uma mudança comum. Chegaram numa manhã de terça com um carro alugado, ajudaram o pai a colocar as roupas numa mala de plástico verde, a mesma que usavam para a viagem na praia quando eram crianças, e disseram que estava tudo certo, que o lugar era bom, que ele ia adorar. Seu Raimundo não disse nada, deixou que o levassem. Sentou na cadeira de plástico da recepção, enquanto o Rogério assinava os papéis com a caneta de executivo que ele usava para assinar coisas importantes. Quando o carro saiu, seu Raimundo ficou olhando para a rua por um longo tempo. A funcionária da recepção, uma moça jovem chamada Cíntia, perguntou se ele queria uma água. Ele disse que queria, obrigado, e então sorriu. Não um sorriso de resignação, um sorriso de quem sabe algo que os outros não sabem ainda. O que nenhum dos 3 filhos percebeu, naquele momento, era que seu Raimundo havia esperado por aquele dia. Havia se preparado para ele. E enquanto o carro deles dobrava a esquina sem olhar para trás, o velho porteiro aposentado estava iniciando a última e mais precisa jogada de uma partida que durava décadas. Eles mal tinham chegado de volta quando Rogério já estava com a chave na fechadura.
O carro ainda estava quente do trajeto e ele já tinha o celular no ouvido, falando com um corretor de imóveis como se estivesse atrasado para uma reunião. Débora entrou na frente, passando as mãos pela parede como se estivesse avaliando uma propriedade à venda, porque era exatamente isso que ela estava fazendo na cabeça dela. Fábio entrou por último, com aquela expressão de quem não sabe se deveria estar ali, mas foi porque os irmãos mandaram. A casa de seu Raimundo era pequena e cheirava ao tempo. Não ao abandono, como os filhos esperavam encontrar para justificar o que tinham feito, mas ao tempo genuíno. Um cheiro de madeira envelhecida, de livros empilhados, de café passado cedo da manhã. A sala tinha uma estante que ia do chão ao teto com livros organizados por tamanho, não por título ou autor, o que por alguma razão deixou Débora inquieta, sem que ela soubesse explicar por quê. Os móveis eram simples, mas estavam em bom estado. A cozinha estava limpa, o banheiro estava em ordem. Não havia sinal de um homem que havia perdido o controle da própria vida. Havia sinal, isso sim, de um homem que vivia exatamente do jeito que queria viver, sem nada sobrando e sem nada faltando. Débora fez cara de nojo enquanto abria os armários com 2 dedos, como se tivesse medo de pegar algo. Fábio ficou no corredor filmando tudo com o celular. Disse que era para fazer um inventário. Rogério foi direto para o quarto do pai, abriu a gaveta da cômoda e começou a revirar documentos. O que ele encontrou foi a primeira coisa que o fez pausar. As gavetas eram numeradas, não com números escritos à caneta ou com etiquetas amassadas, mas com etiquetas plastificadas, fixadas com precisão, como se tivessem sido feitas numa gráfica. Gaveta 1, documentos pessoais. Gaveta 2, contas e comprovantes. Gaveta 3, correspondências. Gaveta 4, assuntos pendentes. Rogério ficou parado olhando para aquelas etiquetas por um tempo. Um homem que mal conseguia cuidar de si mesmo não organiza as próprias gavetas com etiquetas plastificadas. Havia também caixas no alto do guarda-roupa, lacradas com fita adesiva larga e identificadas com datas escritas a canetão. A mais antiga tinha uma data de 32 anos atrás. A mais recente tinha a data de apenas 3 meses antes. Rogério puxou uma. Era pesada. Ele não abriu imediatamente, como se o peso daquilo tivesse dado a ele, pela primeira vez naquele dia, uma sensação desconfortável que ele não saberia nomear, mas que se chamava, embora ele nunca usasse essa palavra, culpa. Foi então que Ana chegou. Ana tinha 26 anos e era filha de Rogério, a única neta que visitava o avô toda semana sem falta, toda semana sem avisar, porque visita combinada com antecedência vira obrigação, e ela não queria que o avô sentisse que ela aparecia por dever. Ela não havia sido avisada sobre o internamento. Soube por uma mensagem de uma vizinha do avô que a tinha no WhatsApp e que ficou preocupada ao ver o carro carregado saindo de manhã cedo. Ana entrou na casa sem bater porque tinha uma cópia da chave, presente do avô no seu aniversário de 18 anos. Entrou e parou no meio da sala, olhando para o pai e os tios vasculhando as coisas de um homem que estava vivo. "O que vocês estão fazendo aqui?" ela disse, e a voz saiu mais fria do que ela planejara. Rogério não levantou os olhos das gavetas. Disse que era necessário, que precisavam organizar as coisas do avô antes de alugar a casa. Ana ficou parada por um segundo, processando o que acabou de ouvir, e então disse apenas que não acreditava que eles tinham feito isso. Nenhum dos 3 respondeu. E esse silêncio, aquele silêncio específico que acontece quando pessoas que fizeram algo errado não conseguem defender o que fizeram, ficou pairando na pequena sala cheia de livros e gavetas numeradas, enquanto a tarde começava a pesar lá fora. Ana foi para o quarto do avô e sentou na beira da cama, olhando ao redor. As paredes tinham fotos,
Dela, quando criança, da avó já falecida, de uma paisagem de campo que ela nunca identificou. Em cima da mesa de cabeceira havia um livro aberto, virado com a capa para baixo para não perder a página. Um homem que some sem planejamento não deixa livro aberto esperando o retorno. Ana olhou para aquela cena e sentiu que o avô havia partido sabendo exatamente quando voltaria. Ela ouviu o som antes de entender de onde vinha. Um range diferente sob os seus pés. Não o range comum de madeira velha que uma casa antiga produz em qualquer passagem, mas algo mais específico, mais localizado, como se aquela prancha em particular estivesse cobrindo um espaço vazio por baixo. Ana parou. Voltou um passo. Pisou de novo. O som se repetiu. Os irmãos estavam na cozinha discutindo quanto podiam pedir de aluguel pelo imóvel. Débora achava que valia mais do que os preços do bairro sugeriam, porque a rua era calma e as árvores eram antigas. Rogério concordava por razões diferentes. Ele precisava que valesse mais. Fábio ficou quieto, porque quando os dois irmãos mais velhos concordam entre si, Fábio entende que sua função naquele momento é apenas existir na mesma sala. Ana foi até a sala e disse que tinha encontrado algo estranho no assoalho do quarto. Rogério veio primeiro, depois Débora. Fábio foi por último, arrastando os pés. A prancha era a quarta a partir da parede direita, logo abaixo da janela. Rogério ajoelhou e bateu com os nós dos dedos. O som era oco. Ele olhou para os irmãos com uma expressão que misturava surpresa e uma antecipação que ele não tentou esconder. A prancha saía com relativa facilidade, sem pregos, presa apenas pelo encaixe e pelo peso dos anos. Por baixo dela havia um espaço escavado de talvez 40 centímetros de profundidade, revestido de plástico grosso. Dentro do plástico havia outra camada, sacos vedados com fita adesiva larga. E dentro dos sacos havia uma capa de couro oleado, escura, com cheiro de coisa preservada com cuidado. E dentro da capa de couro havia uma mala. Era uma mala de couro marrom, pequena, mas visivelmente pesada, com o couro amassado em relevos que sugeriam décadas de uso e de presença dentro de outros objetos, dentro de outros espaços. Tinha etiquetas coladas por cima de outras etiquetas mais antigas, como camadas de tempo visíveis. E tinha um cadeado de latão, pequeno, enferrujado nas arestas, mas ainda fechado. Rogério tentou abrir com as mãos primeiro. Depois pediu uma chave de fenda para Fábio, que foi buscar na caixa de ferramentas do avô com uma pressa que traía a própria curiosidade. Enquanto o irmão mais velho trabalhava no cadeado, Débora pegou o celular e começou a filmar. Ela disse em voz alta, como se estivesse narrando para alguém, que eles tinham acabado de descobrir algo incrível na casa do pai. Ana olhou para a prima. Ela era prima de si mesma nessa família e sentiu um enjoo súbito. Ana disse que deveriam chamar o avô antes de abrir qualquer coisa, que aquilo pertencia a ele, que ele estava vivo e tinha o direito de abrir o próprio cadeado das próprias coisas. Rogério disse, sem levantar o olhar, que o pai não estava em condições de tomar decisões assim. Débora disse que era exatamente por isso que eles estavam ali, para cuidar das coisas que o pai não conseguia mais gerir. Fábio não disse nada, mas desviou o olhar quando Ana olhou para ele. O cadeado cedeu com um estalo seco, que fez os quatro pararem ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas foi o tipo de silêncio que as pessoas se lembram por anos. Rogério abriu a mala devagar, como se no fundo esperasse encontrar roupas velhas ou documentos sem importância que justificariam o alívio de não ter encontrado nada relevante. O que havia dentro daquela mala não era nada do que qualquer um deles poderia ter esperado encontrar. E o mundo, embora nenhum dos 4 soubesse ainda, estava prestes a mudar para todos eles de maneiras completamente diferentes. Esse capítulo começa com um número. Não um número qualquer,
Um número que fez Rogério, homem de negócios, homem que falava de cifras todos os dias, ter que sentar no chão, porque as pernas simplesmente não sustentaram o peso do que os olhos estavam lendo. Se você acha que conhece alguém, espera. Às vezes, a pessoa que você mais subestimou na vida é exatamente aquela que sabia de tudo o tempo todo. A primeira coisa que Rogério tirou da mala foi uma pasta fina de plástico transparente. Dentro dela havia papéis, escrituras. A primeira era de um terreno rural num município a 140 quilômetros dali, comprada há 23 anos. A segunda era de outro município, 18 anos atrás. A terceira, 15 anos. A quarta, 11 anos. Havia 6 escrituras no total, de propriedades rurais em 4 municípios diferentes, todas no nome de Raimundo Alcântara, todas pagas à vista, conforme constava nos documentos de transferência. Débora pegou uma das escrituras com as mãos que haviam começado a tremer levemente e ficou olhando para o papel como se ele estivesse escrito em outro idioma. Fábio ficou parado com a boca entreaberta. Ana não se aproximou. Ficou de pé junto à porta do quarto, observando os três, com uma sensação crescente de que estava assistindo a uma cena que o avô havia escrito há muito tempo e que estava simplesmente sendo encenada agora, no momento exato em que ele havia previsto. Havia também um extrato bancário. Uma conta em banco que nenhum dos filhos conhecia, aberta há 31 anos no nome de Raimundo Alcântara. O saldo constante no último extrato, emitido 2 meses antes, era um número com muitos zeros à direita. Rogério leu o número em voz alta sem querer, como se o cérebro tivesse mandado a boca falar antes de pedir permissão. Depois leu de novo, mais devagar. O número era o mesmo. Certificados de investimento com datas que recuavam décadas. Uma caderneta de poupança antiga, do tipo que os bancos não emitem mais, com depósitos mensais modestos que variavam entre R$200 e R$500, mas que eram absolutamente regulares, todo mês, durante 41 anos. O efeito do tempo sobre pequenas quantias depositadas com constância era uma lição de matemática que Rogério, na sua vida de negócios apressados, nunca havia aprendido de verdade. No fundo da mala, por baixo de tudo, havia um envelope. Não era um envelope qualquer de correspondência. Era um envelope grande, de papel grosso e levemente amarelado, do tipo que se usa para guardar coisas que precisam durar. Estava lacrado com cera vermelha, o tipo de lacre que as pessoas usavam antes da fita adesiva existir, como se seu Raimundo tivesse comprado cera vermelha especialmente para aquele envelope. E na frente, na caligrafia firme e inclinada que todos reconheciam como a letra do pai, estava escrito o seguinte: abrir somente quando eu não estiver mais aqui, ou quando vocês acharem que sabem mais sobre minha vida do que eu mesmo. Rogério estendeu a mão para o envelope. E foi nesse momento que Ana atravessou o quarto, pegou o envelope com as 2 mãos e o colocou dentro da blusa, contra o peito. Rogério disse que aquilo pertencia a ele. Ana disse que pertencia ao avô. Rogério disse que eram os responsáveis pelo pai agora. Ana disse que o avô estava vivo, que a responsabilidade que eles tinham assumido não incluía abrir os envelopes pessoais de um homem que ainda estava respirando. E então, saiu do quarto sem mais explicações. Os 3 ficaram no quarto com as escrituras e os extratos espalhados no assoalho, como homens e mulher que haviam encontrado um tesouro, mas ainda não entendiam o que tinham nas mãos. Rogério começou a calcular em voz alta. Débora ligou para o marido. Fábio olhou para a porta por onde Ana havia saído e sentiu alguma coisa se mexer dentro do peito. Não sabia se era vergonha, se era alívio, se era as 2 coisas ao mesmo tempo. Ninguém havia percebido o envelope sumindo. Ou se perceberam, nenhum dos 3 soube o que fazer com aquela percepção no momento.
porque a verdade é que, diante de um número com muitos zeros e de escrituras de terras em 4 municípios, um envelope de papel grosso pareceu, por um breve e fatídico momento, a coisa menos importante daquele quarto. E esse foi o erro definitivo que selou o destino de todos eles. Tem segredos que as pessoas guardam por medo. Tem segredos que as pessoas guardam por vergonha. E tem segredos que as pessoas guardam porque sabem, com aquela certeza quieta que só o tempo ensina, que o momento certo para revelá-los ainda não chegou. O envelope que Ana segurava contra o peito enquanto saía pela porta da frente era o terceiro tipo, e o momento certo havia chegado. Ela foi para o quarto, que sempre foi o quarto dela quando dormia na casa do avô. A menor das 2 peças, com uma janela que dava para o quintal, com uma cortina de algodão que a avó havia costurado 20 e tantos anos atrás, e que ainda estava lá, desbotada, mas inteira, como várias coisas naquela casa. Sentou na cama, tirou um envelope de dentro da blusa e ficou olhando para ele por um tempo. A cera vermelha do lacre era lisa, sem nenhuma marca de anel ou sinete, apenas cera lisa, do tipo que se derrama e se deixa endurecer. Ana passou o polegar sobre ela com cuidado. Depois abriu. O envelope rasgou numa linha limpa porque o papel era bom e porque ela teve paciência suficiente para não arrancar. Dentro havia 3 folhas de papel ao maço, escritas nos 2 lados com a letra do avô. A caligrafia era firme nas primeiras linhas e ficava ligeiramente menor nas últimas, como se ele tivesse calculado o espaço antes de começar e ainda assim quase não tivesse chegado. A primeira linha da primeira folha dizia o seguinte: se você está lendo isso, ou eu morri, ou seus tios e seu pai resolveram que já sabiam tudo sobre mim. De qualquer forma, seja bem-vinda ao único segredo que guardei na vida inteira. Ana leu a frase 3 vezes e então começou a chorar. Não o choro de quem está sofrendo, mas o choro de quem reconhece alguém num texto, de quem ouve a voz de uma pessoa nas palavras escritas e percebe que essa pessoa a conhecia muito bem. O avô havia escrito para ela. A carta era endereçada a ela desde o começo, mesmo sem o nome dela escrito em lugar nenhum. Ele sabia que seria ela a pegar o envelope. A carta começava com a história do bisavô de Ana, pai de seu Raimundo, um homem que havia trabalhado de meeiro em fazendas durante a vida inteira e que recebeu, como pagamento de uma dívida antiga de um fazendeiro que morreu sem herdeiros diretos, um pedaço de terra de 3 alqueires no município do interior. A terra não valia quase nada naquela época. Valia a quantidade de soja que produzia, e não muito mais. Mas seu Raimundo, que tinha 16 anos quando herdou aquela terra do pai, tinha também uma qualidade rara: paciência. Não a paciência passiva de quem espera sem fazer nada, mas a paciência ativa de quem planta e cuida, e espera e volta a plantar sabendo que o resultado não vem amanhã, mas que vem. Ele arrendou a terra pelo valor de mercado, usou o dinheiro do arrendamento para comprar uma segunda terra menor quando os preços caíram. Usou o arrendamento das 2 para comprar uma terceira. E assim foi. Durante 40 anos, enquanto trabalhava como porteiro num prédio comercial do centro da cidade, acordando às 5 da manhã, usando uniforme cinza, sendo chamado de seu Raimundo, com aquele tom que as pessoas usam para os funcionários de serviço, cordial, mas distante, ele construía em silêncio uma vida paralela, feita de paciência e disciplina. Nunca contou para ninguém. Nem para a esposa nos primeiros anos, que depois soube e guardou o segredo com ele. Nem para os filhos, jamais. A carta explicava o porquê com uma clareza que Ana teve que parar de ler para respirar. Seu Raimundo escreveu que havia observado os filhos crescerem e havia percebido,
com a dor particular de pai que não encontra palavras para o que enxerga, que dinheiro dado sem esforço não produzia gratidão neles, produzia direito. Que cada vez que ele havia tentado fazer algo de bom pelos três, a resposta havia sido a sensação de que ele devia mais, não a gratidão pelo que havia dado. E ele havia aprendido, tarde, mas ainda há tempo, que proteger seus filhos de consequências não havia os tornado pessoas melhores. Havia os tornado exatamente o que eles eram agora. E então a carta chegava na parte que fez Ana soltar um som que não era bem um choro, nem bem uma risada, mas alguma coisa entre os dois. O testamento estava no cartório. Havia sido registrado 6 meses antes, assinado diante de 3 testemunhas e de um tabelião. Ana era a herdeira universal de todos os bens de Raimundo Alcântara: as terras, a conta bancária, os certificados de investimento e a casa do bairro antigo. Os outros filhos receberiam exatamente o que sempre deram ao pai. E então havia uma frase com um parêntese que dizia: sim, eu sei que isso vai doer, mas dor ensinada pela vida forma caráter. Dor evitada pelos outros forma dependência. Vocês já viram o resultado da segunda opção. A carta terminava com uma instrução prática. O número do cartório. O nome do advogado que havia intermediado o testamento. E um bilhete final que não era instrução nenhuma. Era apenas o avô. Ana, eu sei que você vai se perguntar se eu amava eles. Amei. Amo ainda. Mas amar alguém não significa te destruir para não decepcioná-los. Significa, às vezes, deixar que a vida faça o que você não consegue fazer. Me perdoa por ter colocado você no meio disso, mas eu sabia que você conseguiria aguentar. Você sempre foi o tipo de pessoa que aguenta o que importa. Com amor, vô Raimundo. Ana dobrou as folhas com cuidado, colocou de volta no envelope e ficou deitada na cama com o envelope no peito, olhando para a cortina de algodão da avó que balançava levemente no vento que entrava pela janela. Lá fora, na sala, ela podia ouvir a voz de Rogério no telefone, calculando, planejando, errando todas as contas da maneira mais completamente errada possível. E ela pensou no avô, sentado na cadeira de plástico da casa de repouso, sorrindo para a rua vazia, e entendeu finalmente o que aquele sorriso queria dizer. Ele não estava resignado, ele estava esperando. Tem gente que acumula rancor, tem gente que acumula dívidas, e tem gente que, em silêncio absoluto, sem contar para ninguém, sem se gabar em nenhum jantar de família, acumula sabedoria e patrimônio ao mesmo tempo. Durante 40 anos, enquanto os filhos cresciam acreditando que o pai era um homem simples e limitado, seu Raimundo Alcântara era outra coisa completamente. E a história de como ele construiu tudo isso sozinho é mais impressionante do que qualquer número de extrato bancário. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que paciência é a forma mais subestimada de inteligência. Agora vamos continuar. Tudo começou com um hábito que seu Raimundo desenvolveu ainda jovem e nunca abandonou. Ele gastava menos do que ganhava. Não um pouco menos, muito menos. Não por pobreza de espírito ou por avareza, mas por uma disciplina que ele havia aprendido observando o pai trabalhar a vida inteira para os outros e morrer sem nada de sobra. Ele havia decidido muito cedo que não repetiria aquele roteiro. O trabalho de porteiro pagava pouco, é verdade. Mas pagava todo mês sem falta, por 38 anos no mesmo prédio comercial do centro. E todo mês, nos primeiros anos, ele separava uma quantia pequena antes de pagar qualquer conta. Não o que sobrava no final do mês, porque no final do mês não sobrava nada para ninguém. O que ele separava era antes. Era o primeiro pagamento que ele fazia, para si mesmo,
para o futuro que ele ainda não via, mas que estava construindo tijolo por tijolo. O terreno herdado do pai começou a render um arrendamento modesto quando seu Raimundo tinha 21 anos. Ele usou esse dinheiro não para melhorar o padrão de vida, que permaneceu exatamente o mesmo, mas para comprar uma segunda propriedade menor quando os preços rurais caíram durante uma seca prolongada. Enquanto todo mundo fugia das terras secas, ele comprava e esperava. E a chuva voltava, como sempre volta. Rogério, que tinha descoberto a existência das terras e dos extratos apenas horas antes, havia passado a vida inteira pedindo dinheiro emprestado ao pai em momentos de aperto e sendo informado de que o pai não tinha nada de sobra. Havia uma cena específica, de 2 anos antes, que seu Raimundo havia descrito na carta com uma precisão que revelava o quanto havia pesado nele. Rogério havia aparecido numa tarde de sábado, com o semblante fechado e os ombros caídos de quem vinha pedir favor. Disse que a construtora estava com problema de fluxo de caixa. Disse que precisava de um empréstimo. Não era muito, mas era urgente. E quando seu Raimundo disse que não tinha como ajudar naquele momento, Rogério levantou da cadeira e disse, sem olhar para o pai, que estava bem, que não esperava diferente, e foi embora sem tomar o café que havia sido servido. O pai havia ficado olhando para a xícara de café intocada do filho durante um bom tempo. E havia escrito na carta que aquele momento havia sido o mais claro de todos. Não a crueldade, que já havia visto outras vezes, mas a confirmação de que para Rogério ele era apenas um recurso. E recursos que não rendem são descartados. Havia também a cena de Débora, 3 anos antes, recusando levar o pai ao médico porque tinha almoço no clube com as amigas. O pai havia tossido por 2 semanas seguidas, e ela havia dito pelo telefone que ele exagerava, que era frescura de velho, e sugerido que chamasse um Uber. Seu Raimundo foi de ônibus, como sempre. O médico disse que era uma bronquite. Prescreveu antibiótico, e ele se tratou sozinho, sem contar para ninguém. E Fábio, o mais novo, que simplesmente não aparecia. Não por maldade calculada como os outros, mas por uma fraqueza que seu Raimundo havia observado desde criança e nunca conseguira corrigir no filho. Fábio sempre seguia a corrente mais forte, não importava para onde ela levasse. Na infância, seguia os amigos. Na adolescência, seguia os irmãos mais velhos. Na vida adulta, continuou seguindo Rogério, porque era mais fácil do que pensar por conta própria. O que nenhum dos 3 sabia, e isso Ana havia descoberto lendo a carta com atenção, era que o plano do avô não havia começado quando o internamento foi decidido. Havia começado muito antes. Havia começado quando Ana tinha 16 anos e passou um verão inteiro na casa do avô por causa de um desentendimento com os pais. Naquele verão, sem que ela soubesse o peso do que estava acontecendo, seu Raimundo havia começado a repassar para ela, em conversas de mesa de jantar, os princípios que haviam guiado a vida dele. Falava de paciência, falava de consistência, falava de não confundir preço com valor. Falava de como as pessoas que gritam mais alto numa negociação geralmente perdem porque revelam a pressa. Ana havia absorvido aquelas conversas sem saber que eram aulas. Havia crescido com aqueles princípios instalados no caráter sem nunca ter sido informada de que havia uma aula em andamento. E nas visitas semanais dos últimos 2 anos, quando Ana aparecia toda semana sem aviso, o avô havia começado a entregar, misturada em conversas comuns, pequenos documentos. Uma carta do cartório aqui, uma cópia de certificado ali, um papel com o nome de um advogado numa semana, o número de uma conta noutra. Ana havia guardado tudo numa pasta, sem entender exatamente o porquê, mas confiando no avô com a certeza de quem sabe que a outra pessoa sabe algo que ela ainda não sabe, a armadilha estava perfeita.
Os filhos iriam até a casa, encontrariam a mala, descobririam os números e entrariam em colapso. Enquanto isso, o único envelope que importava para entender tudo estaria com a única pessoa que deveria tê-lo. E seu Raimundo estaria sentado no jardim de uma casa de repouso, tomando sol, esperando o momento certo para a próxima jogada, como fazia toda manhã na padaria da esquina, com as peças brancas diante dele e a paciência de quem já sabe como o jogo termina. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo. Tomou banho, se vestiu com cuidado, não por vaidade, mas pelo respeito de quem vai a um encontro importante. Dobrou o envelope e colocou na bolsa junto com a pasta que o avô havia montado ao longo de 2 anos de visitas semanais. Tomou um café na cozinha da casa do avô, que havia dormido lá para não deixar as coisas desacompanhadas, e saiu antes dos outros acordarem. O carro do pai e dos tios ainda estava na frente da casa. Ela foi a pé. A casa de repouso ficava a 20 minutos de caminhada. Seu Raimundo estava no jardim quando ela chegou. Sentado numa cadeira de plástico branca, à sombra de uma acácia, com uma xícara de café na mão e o olhar levemente inclinado para o lado, que era a posição que ele assumia quando estava pensando em algo específico. A funcionária da recepção disse boa manhã, com um sorriso profissional de quem trabalha num lugar onde as visitas nem sempre aparecem. Ana agradeceu e foi direto ao jardim. Quando o avô a viu, o semblante não mudou. Não foi a surpresa de quem não esperava. Foi o reconhecimento tranquilo de quem estava esperando exatamente isso. Ele apenas abriu um espaço na mesa ao lado e disse que havia pedido uma xícara a mais porque sabia que ela viria cedo. Ana sentou e colocou a bolsa no colo e ficou olhando para o avô por um momento antes de dizer qualquer coisa. Ela disse que havia lido a carta. Ele disse que era bom. Ela disse que havia entendido tudo. Ele disse que era ainda melhor. Ela disse que estava brava com ele por ter colocado ela no meio disso, e ele disse que ela tinha todo o direito de estar, e que se ela quisesse gritar com ele ali no jardim da casa de repouso, podia gritar à vontade, porque os outros residentes eram, na maior parte, um pouco duros de ouvido mesmo. Ana riu, apesar de si mesma. Eles conversaram por quase 1 hora. O avô explicou o que havia na pasta que ela carregava. Explicou o nome e o telefone do advogado. Explicou que o testamento era irrevogável e já havia sido registrado há tempo suficiente para que qualquer tentativa de contestação encontrasse uma parede de burocracia impenetrável. Explicou também que havia deixado uma via dos documentos com o advogado, uma via com ela, e que a terceira via estava no lugar que apenas o advogado conhecia. Ele havia pensado em tudo com a mesma meticulosidade das etiquetas plastificadas nas gavetas. Foi então que o carro de Rogério entrou no estacionamento. Rogério havia chegado cedo também, mas por razões diferentes. Havia dormido mal, acordado às 5 da manhã calculando números e chegado à conclusão de que precisava conversar com o pai antes que qualquer coisa escapasse do controle. Débora estava no banco do passageiro com os óculos escuros que usava quando não queria que as pessoas lessem a expressão nos olhos. Fábio estava no banco de trás, olhando pela janela. Os 3 entraram no jardim e pararam quando viram Ana com o avô. Rogério disse bom dia com aquela voz de quem não está desejando bom dia, mas está comprando tempo para pensar. Seu Raimundo respondeu que era um dia muito bom de fato, e que o café dali era melhor do que parecia. Convidou os 3 a sentarem. Rogério não sentou. Ficou de pé com as mãos no bolso, que era a postura que assumia quando queria aparecer no controle. O que se seguiu foi um desses confrontos que começam com frases educadas e chegam rapidamente ao núcleo de tudo. Rogério disse que havia encontrado coisas na casa que precisavam ser esclarecidas. Seu Raimundo disse que estava à disposição para esclarecer o que fosse. Rogério disse que havia dinheiro e propriedades que a família precisava discutir.
Seu Raimundo disse que havia um advogado para isso e que o advogado tinha todos os documentos necessários. Débora retirou os óculos escuros com um gesto que ela devia ter ensaiado para parecer dramático e disse que o pai não podia ter tomado decisões sobre patrimônio sem consultar a família. Seu Raimundo olhou para a filha com uma calma que era quase desconcertante e disse que o patrimônio era dele, construído por ele, durante a vida inteira dele, sem ajuda de ninguém, e que a última vez que havia verificado isso ainda era permitido no país. Rogério deu um passo à frente e disse que eles poderiam contestar a capacidade mental do pai. Disse isso olhando para os lados como se esperasse que alguém o aplaudisse. O que encontrou foi o silêncio do jardim e o olhar do pai, que não tinha raiva nenhuma, o que de alguma forma era pior do que se tivesse. Seu Raimundo disse então a frase que Ana havia de repetir para várias pessoas nos meses seguintes. Ele disse: Rogério, eu organizei 6 escrituras de imóveis rurais em 4 municípios diferentes. Mantive investimentos por 30 anos. Coordenei transferências, cartórios e advogados sem que nenhum de vocês soubesse de nada. Se sou incapaz, filho, o que isso faz de vocês? Rogério não respondeu. Fábio, no banco ao fundo, abaixou a cabeça. Débora recolocou os óculos escuros. A funcionária da recepção, Cíntia, havia trazido as xícaras de café a mais e ficou parada à distância segura, observando a cena com a expressão de quem está assistindo a algo que vai contar para os colegas no almoço. Rogério contratou um advogado. Claro que contratou. Era a única jogada que lhe restava num tabuleiro onde todas as outras peças haviam sido removidas antes que ele chegasse. O advogado se chamava Dr. Silvano, homem de pasta grossa e voz de quem cobra por palavra, e a tese que construíram juntos era a seguinte: Seu Raimundo, em razão da idade avançada e das circunstâncias que o haviam levado ao internamento, não possuía plena capacidade mental para ter tomado decisões patrimoniais de tamanha magnitude nos meses anteriores. Era uma tese que parecia razoável no papel. Na prática, era o tipo de argumento que se desfaz quando encontra a realidade. A perícia psiquiátrica foi marcada para uma segunda-feira de manhã. O perito que chegou era um médico de meia-idade, com ar de quem fez aquilo centenas de vezes e esperava encontrar o mesmo de sempre. Sentou-se diante de seu Raimundo numa sala pequena da casa de repouso e começou com as perguntas padrão. Nome completo, data de nascimento, nome da capital do estado, o nome do presidente atual. Seu Raimundo respondeu tudo com precisão. Depois, sem que ninguém pedisse, acrescentou o nome dos últimos 4 presidentes em ordem cronológica. O perito fez uma anotação. Depois perguntou se seu Raimundo sabia onde estava e por quê. O velho disse que estava numa casa de repouso porque os filhos haviam decidido que era o lugar certo para ele e que ele havia concordado porque sabia que a alternativa era uma briga que não produziria nada de útil para ninguém naquele momento. O perito fez outra anotação, mais longa dessa vez. A parte mais reveladora da perícia veio quando o perito tentou avaliar a capacidade de raciocínio lógico com uma série de problemas matemáticos simples. Seu Raimundo os resolveu todos corretamente e depois mencionou de passagem que o segundo problema tinha um erro de formulação que tornava a resposta ambígua. O perito olhou para a folha. Ficou em silêncio por um momento. Fez uma anotação longa. E então perguntou se seu Raimundo gostaria de tomar um café antes de continuar. Enquanto a batalha jurídica se desenrolava, os vizinhos de seu Raimundo começaram a aparecer. Não porque alguém os chamou, mas porque a notícia do internamento havia corrido pelo bairro e as pessoas que conheciam o velho porteiro aposentado tinham coisas a dizer que não caberiam num depoimento formal.
mas que encontraram caminho até o advogado de Ana de formas variadas. O síndico do bairro, um homem chamado Geraldo, que morava na rua paralela, apareceu no escritório do advogado numa tarde sem avisar e contou que 2 anos antes havia um impasse grave no condomínio sobre uma questão de servidão de passagem entre 2 moradores. Os 2 contendores haviam ido ao Geraldo, que não sabia como resolver. Geraldo havia levado o problema ao seu Raimundo, que leu os documentos, consultou o Código Civil que tinha na estante e apresentou em meia hora uma solução que o advogado que eles contrataram depois confirmou como juridicamente correta. Geraldo disse que o velho havia cobrado apenas um pedaço de bolo de fubá que a esposa havia feito naquele dia. O dono da padaria da esquina, seu Valdemar, escreveu uma carta de próprio punho descrevendo os 10 anos de partidas de xadrez com seu Raimundo. Disse que nos primeiros 3 meses havia vencido uma vez, depois nunca mais. Disse que tentou aprender a estratégia do velho, observando as jogadas, mas que nunca conseguiu porque seu Raimundo planejava 6, 7 movimentos à frente, e quando alguém percebia o que estava acontecendo, já era tarde. A carta terminou com uma frase que o advogado de Ana leu em voz alta no escritório. Esse homem nunca jogou uma peça sem saber onde ela ia parar. A professora aposentada que morava ao lado, Dona Eunice, de 74 anos, foi a mais direta. Disse que o Raimundo lia 2 livros por semana, pelo menos 20 anos que ela o conhecia, e que na prateleira dele havia obras de filosofia, economia, direito e história, que ela própria não havia lido, e que não eram enfeite porque os exemplares estavam claramente lidos, com as lombadas amassadas do jeito que fica quando alguém abre o livro de verdade. Enquanto tudo isso acontecia, Ana descobriu outras coisas. Descobriu que a construtora de Rogério tinha credores que já haviam iniciado processos de cobrança. Descobriu que a empresa de eventos de Débora, que ela chamava de negócio, mas que na prática era uma conta de pessoa jurídica usada para passar despesas pessoais como gastos corporativos, havia atraído a atenção da Receita Federal por inconsistências que um fiscal havia identificado numa auditoria de rotina iniciada 6 meses antes. E havia Fábio. Fábio era o elo fraco. Não no sentido pejorativo, mas no sentido estrutural. Era a pessoa naquela família que ainda tinha algo por dentro que não havia sido completamente substituído por interesse. Ana percebeu isso quando o viu, numa visita à casa de repouso, sentado no jardim ao lado do pai, enquanto Rogério e Débora estavam reunidos com o advogado deles. Fábio estava lá sem nenhuma razão estratégica. Estava simplesmente lá. Ninguém nasce mal. Essa é uma das coisas que seu Raimundo dizia com frequência e que Ana havia notado mentalmente ao longo dos anos, sem entender completamente o peso da frase até aquele momento. Fábio não havia nascido mal. Havia nascido fraco, num ambiente onde a fraqueza era punida com exclusão e onde seguir a corrente mais forte era a estratégia de sobrevivência que aprendera ainda criança. E na semana que se seguiu ao confronto no jardim da casa de repouso, algo em Fábio chegou em um limite que ele provavelmente não sabia que existia. Ele foi à casa de repouso numa tarde de quarta-feira sem avisar os irmãos. Disse à funcionária da recepção que era filho do senhor Raimundo e que gostaria de visitar o pai. A funcionária disse que o senhor Raimundo estava no jardim, como de costume. Fábio foi. Seu Raimundo estava sozinho, com o livro aberto no colo e os óculos de leitura que usava desde 60 anos, aqueles com a armação fina que davam ao rosto dele um ar ligeiramente professoral. O pai olhou para o filho por cima dos óculos. Não disse nada. Esperou. Fábio sentou na cadeira ao lado, olhou para as mãos no próprio colo por um bom tempo e então disse que havia feito errado. Disse que sabia desde o começo que estava fazendo errado.
Disse que havia assinado os documentos do internamento porque Rogério havia dito que era o melhor para o pai, e que quando Rogério dizia que algo era o melhor para alguém, Fábio havia aprendido que era mais fácil concordar do que investigar. Disse que estava com vergonha. Não vergonha de ter sido pego, que era o tipo de vergonha que Rogério sentiria se sentisse alguma. Vergonha genuína, do tipo que aparece quando uma pessoa olha para o próprio comportamento e não consegue encontrar nenhuma justificativa que sustente o peso do olhar. Seu Raimundo ouviu tudo sem interromper. Fechou o livro, tirou os óculos e disse que tinha uma história para contar. Era a história da mãe deles. Não a versão que os filhos conheciam, que era a versão pública de uma mulher doce que havia adoecido e partido cedo. Era a versão completa, com as partes que doíam. A mãe tinha se sentido, nos últimos 2 anos de vida, cada vez mais invisível para os filhos que cresceram. Rogério estava sempre ocupado. Débora ligava pouco. Fábio aparecia nos aniversários e sumiria no resto do tempo. E ela havia dito ao marido, num dos últimos meses, que tinha medo de que, quando fosse embora, o pai ficasse sozinho de verdade. Seu Raimundo disse que havia prometido a ela, naquele quarto de hospital, que não deixaria ninguém viver às custas do que eles dois haviam construído juntos sem merecer. Que o patrimônio que havia sido construído em décadas de disciplina não seria o trampolim para a irresponsabilidade dos filhos. Que o amor de pai não significava financiar consequências. Que havia uma diferença entre amar alguém e se destruir por ele. Fábio ouviu a história da mãe e chorou. Não do jeito contido de quem tenta esconder, mas do jeito aberto de quem não tem mais energia para esconder nada. Seu Raimundo não se moveu. Ficou sentado olhando para o jardim enquanto o filho mais novo chorava ao lado dele, e depois de um tempo, colocou a mão no ombro de Fábio com aquela firmeza específica das mãos calejadas de trabalho, que não é delicadeza, mas é presença. Depois que o choro passou, Fábio perguntou o que deveria fazer. Seu Raimundo disse que essa era a primeira pergunta inteligente que o filho lhe fazia em muitos anos. Disse que a resposta era mais simples do que Fábio esperava. Dizer a verdade. Não para o advogado, não para a Receita Federal, não para ninguém de fora. Para si mesmo primeiro. E depois, se achasse que devia, para as pessoas que precisavam ouvir. Fábio perguntou se o pai conseguiria perdoá-lo. Seu Raimundo disse que era filho dele e que filho não pede perdão a pai por ter sido fraco. Pede perdão por continuar sendo fraco quando tem a chance de ser diferente. E que essa chance estava ali, naquele jardim, naquele momento. O que aconteceu nos dias seguintes foi silencioso, mas decisivo. Fábio entrou em contato com o advogado de Ana. Disse que estava disposto a testemunhar. Disse que tinha documentos que os irmãos não sabiam que ele guardara. Fotos de mensagens de grupo onde Rogério e Débora discutiam abertamente o plano de internar o pai para liberar o imóvel. Mensagens que eles haviam enviado sem pensar que Fábio, que quase nunca respondia, estava lendo tudo. O advogado de Ana olhou para aquelas mensagens e fez o silêncio de quem acaba de encontrar a peça que faltava num quebra-cabeça que já estava quase completo. Disse que o processo havia mudado de natureza. Disse que agora havia algo que Rogério não havia considerado quando montou o plano. A possibilidade de que o irmão mais fraco um dia decidisse ser o mais honesto. O dia do julgamento chegou numa manhã de outubro com aquele sol de final de seco que ilumina tudo de um jeito levemente diferente, mais nítido, como se a luz soubesse que algo importante vai acontecer e estivesse prestando atenção. A sala do tribunal era de teto alto e bancos de madeira escura. O tipo de lugar que faz as pessoas falarem mais devagar porque o ambiente pede respeito. Quando Ana entrou com o avô ao lado, apoiado numa bengala que usava desde o joelho operado,
As pessoas que já estavam sentadas olharam para os dois com expressões que variavam entre curiosidade e algo próximo da reconhecimento. Se você chegou até aqui nessa história, comenta aqui embaixo o que você acha que o juiz vai decidir. Vamos ver quem acertou. Rogério estava do outro lado da sala com o Dr. Silvano, que havia chegado com a pasta grossa de sempre, mas com uma postura ligeiramente menos confiante do que de costume. Débora estava ao lado do irmão, sem os óculos escuros, com um semblante que tentava transmitir serenidade, e conseguia transmitir exatamente o oposto. Fábio estava sentado separado dos dois, do lado de Ana, o que havia provocado em Rogério, quando percebeu, uma expressão que era a combinação exata de raiva e traição. O juiz se chamava Dr. Armênio Vasconcelos, 62 anos, cabelos completamente brancos, olhos de quem leu muitos documentos e ouviu muitas histórias e desenvolveu com o tempo a capacidade de identificar a diferença entre verdade e versão com uma rapidez que às vezes surpreendia os próprios advogados. Ele havia lido todo o processo antes da audiência, todos os documentos, todos os depoimentos, todas as mensagens de WhatsApp que Fábio havia entregado e que o advogado de Rogério havia tentado, sem sucesso, impugnar alegando obtenção irregular. As horas seguintes foram o tipo de coisa que as pessoas que estavam presentes contariam por anos, com versões levemente diferentes, mas com o mesmo núcleo de espanto. O perito apresentou seu laudo. Raimundo Alcântara possuía plena capacidade cognitiva e emocional, acima da média para sua faixa etária em vários dos indicadores avaliados, e o laudo incluía uma nota de rodapé que o perito nunca havia colocado num laudo antes, observando que o examinado havia identificado um erro de formulação num dos exercícios de raciocínio lógico utilizados na perícia, o que havia levado à revisão do instrumento de avaliação. O Dr. Silvano tentou argumentar que a capacidade de resolver problemas de lógica não necessariamente indicava a capacidade para decisões patrimoniais complexas. O juiz deixou ele terminar a frase e então perguntou se o doutor estava sugerindo que o senhor Raimundo, que havia gerido sozinho um patrimônio rural, distribuído em 4 municípios por mais de 3 décadas, mantido investimentos de longo prazo, coordenado transferências e cartórios sem assistência de ninguém, seria considerado incapaz de continuar gerindo aquele patrimônio. O doutor Silvano não respondeu. Fábio testemunhou com a voz firme de quem tomou uma decisão e não está mais em dúvida sobre ela. Apresentou as mensagens, descreveu as reuniões onde o plano havia sido discutido, descreveu o papel que havia desempenhado e não poupou a si mesmo na descrição. Quando terminou, Rogério o olhou de um jeito que nos filmes significaria que a relação acabou. Fábio não desviou o olhar. A sentença foi lida em voz alta pelo juiz, com aquela cadência específica das sentenças judiciais, que tem um ritmo próprio, desenvolvido ao longo de séculos de tentativa de transformar julgamentos complexos em linguagem precisa. O testamento era válido em todos os seus termos. A ação de interdição era improcedente e seria arquivada. Os custos processuais seriam de responsabilidade dos autores da ação. E havia ainda, em razão das mensagens apresentadas como prova de que o internamento havia sido planejado com fins patrimoniais e não com o objetivo declarado de cuidado, uma determinação para que o Ministério Público avaliasse a abertura de inquérito por abandono de incapaz e estelionato processual. Rogério ficou muito quieto. Era o tipo de quietude de quem está calculando dano e não encontrando número que faça sentido. Débora chorou, mas ninguém na sala conseguiu determinar se era de tristeza genuína ou de frustração com o resultado. O Dr. Silvano fechou a pasta grossa e disse algo ao cliente em voz baixa. Seu Raimundo, sentado no banco de madeira com a bengala apoiada no joelho, não demonstrou nenhuma expressão específica durante a leitura da sentença. Quando o juiz terminou e bateu o martelo,
O velho apenas inclinou a cabeça levemente para o lado, que era o gesto que fazia quando uma partida de xadrez chegava ao fim do jeito que havia previsto. Ana, ao lado, apertou a mão dele. Ele apertou de volta. O que aconteceu nos meses seguintes foi o tipo de desdobramento que a vida produz quando as coisas finalmente ocupam o lugar certo. Os credores de Rogério, com o fracasso da ação judicial que ele havia mencionado como garantia de um patrimônio futuro, aceleraram os processos de cobrança. A construtora entrou em recuperação judicial. Débora recebeu a notificação da Receita Federal que havia estado chegando devagar e que agora chegou de vez. Fábio, sem os irmãos dando a direção, descobriu que conseguia pensar por conta própria e que os pensamentos que tinha sozinho eram substancialmente melhores do que aqueles que seguia quando estava com eles. Ana usou parte do patrimônio herdado para colocar a casa do bairro antigo em ordem. Não para vender, para transformar. Num fim de semana em que o bairro estava mais silencioso do que de costume, ela sentou com o avô na sala e mostrou o projeto. A casa se tornaria um centro comunitário, com uma sala de leitura aberta ao bairro, uma cozinha comunitária que funcionaria 3 vezes por semana e um espaço para reuniões de moradores. A ideia havia estado na carta do avô, numa linha que ela havia lido 3 vezes sem perceber que era uma instrução. Uma casa que durante décadas acumulou, podia agora distribuir. Seu Raimundo ficou olhando para o projeto por um longo tempo. Depois disse que a sala de leitura precisava de um tabuleiro de xadrez permanente. Ana disse que havia 2 no projeto. Ele disse que estava bom, então. A mudança de seu Raimundo para a casa de Ana foi decidida numa conversa de 5 minutos. Ela disse que havia um quarto com janela para o jardim e que ela precisava de alguém que entendesse de plantas, porque o jardim estava um caos. Ele disse que entendia de plantas sim. E foi isso. 2 dias depois, suas coisas estavam transferidas, o que não demorou muito porque suas coisas cabiam em poucas caixas e todas estavam etiquetadas. Na primeira manhã na nova casa, seu Raimundo acordou às 5, como sempre. Tomou banho, se vestiu, foi para a cozinha e fez café. Quando Ana desceu às 6h30, encontrou o café pronto, o avô lendo o jornal na mesa e o jardim já com 2 canteiros revirados. Ela disse que ele era impossível. Ele disse que era consistente, que era diferente. Toda manhã de terça e quinta, seu Raimundo ia a pé até a padaria de seu Valdemar. Sentava na mesma cadeira de sempre, pedia o mesmo café com leite de sempre e jogava xadrez com quem aparecesse. Os jovens do bairro, que haviam ouvido a história e estavam curiosos com o velhinho que havia vencido os filhos numa batalha jurídica, às vezes apareciam para jogar. Quase ninguém vencia. Os que perdiam voltavam para tentar de novo. Os que voltavam para tentar de novo aprendiam alguma coisa, às vezes sobre xadrez, às vezes sobre outras coisas. Numa dessas manhãs, um dos jovens perguntou ao velho porteiro aposentado qual era o segredo. Como havia conseguido guardar tanto, planejar tanto, esperar tanto sem que ninguém soubesse? Seu Raimundo moveu a peça, olhou para o tabuleiro por um segundo e então respondeu sem olhar para o rapaz. Eu nunca confundi o que as pessoas achavam de mim com o que eu era. Essa é a diferença entre viver para os outros e viver para o que importa. O jovem ficou quieto pensando na frase enquanto perdia mais uma partida. Mas dessa vez, perdeu de um jeito diferente. O jeito de quem perdeu, mas aprendeu algo pelo caminho, que é a única derrota que vale alguma coisa. A história de seu Raimundo Alcântara, o velho porteiro que seus filhos acharam que era um fardo, circulou pelo bairro, depois pela cidade, do jeito que as histórias verdadeiras circulam, de boca em boca, com cada pessoa acrescentando o detalhe que a tocou mais. Alguns contavam a parte da mala,
Outros contavam a parte do julgamento. Os mais velhos contavam a parte dos depósitos mensais durante 41 anos, balançando a cabeça com o reconhecimento de quem sabe o que é disciplina de verdade. Mas a parte que Ana sempre contava quando alguém pedia era mais simples. Era o sorriso do avô na cadeira de plástico da casa de repouso, naquele primeiro dia, enquanto o carro dos filhos sumia na esquina. Um sorriso que ela havia interpretado como resignação e que depois entendeu ser outra coisa completamente. Era a satisfação discreta de quem acabou de colocar no tabuleiro uma peça que vai demorar 6 movimentos para que os outros entendam o que significa. E que tem toda a paciência do mundo para esperar. Se essa história tocou você de algum jeito, deixa um comentário aqui embaixo, contando o que ela te ensinou. Histórias, como a de seu Raimundo, existem para lembrar que caráter é construído em silêncio, que paciência é estratégia, e que quem planta com cuidado, colhe com justiça. Até a próxima história!